Várias pessoas foram presas por incendiarem ônibus. 5 veículos foram destruídos na noite de ontem em Teresina. As prisões aconteceram na Vila Mocambinho, onde a PM e a Polícia Civil, comandadas pela DRACO, Departamento de Operações contra o Crime Organizado, prenderam suspeitos integrantes de facções criminosas. A Cíntia está ao vivo agora? Cíntia Moura ao vivo? Vamos lá, vamos com a Cíntia Moura ao vivo. Traz aqui a Cíntia Moura ao vivo. Cíntia, boa tarde, seja bem-vinda ao Jornal Dia News. Olha, Teresina viveu ontem uma noite de terror. Primeiro teve um ônibus do sistema de transporte coletivo, que foi completamente incendiado. Um criminoso entrou, depois entraram mais 2, com galões de gasolina, pediram o motorista para descer, cobrador para descer, passageiros para descerem, incendiaram, e depois mais 4. Agora, a polícia agiu com rapidez e deu a resposta necessária, Cíntia. Exatamente. Olá, Douglas, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, no finalzinho da manhã de hoje, houve uma entrevista coletiva com o secretário de Segurança, Chico Lucas, e o coordenador da DRACO, o delegado Charles Pessoa, e eles confirmaram que esses ataques vieram de uma facção criminosa da Zona Norte de Teresina. Até o momento, 11 pessoas foram presas. 6 delas estavam diretamente ligadas a esses ataques aos ônibus e 5 tinham mandados de prisão. Uma dessas pessoas, Douglas, é acusada de praticar 4 homicídios em um só dia. Eu estou falando isso para vocês terem ideia do alto grau de periculosidade dessas pessoas que estavam envolvidas, dessas pessoas que estão aí no meio da nossa sociedade. Nós fizemos uma reportagem fazendo um apanhado do que vem acontecendo de ontem até hoje. Vamos acompanhar. Olha, ó. Matou inocente, ó. Não é exagero dizer que as cenas são de terror. O primeiro ônibus incendiado foi no início da noite de ontem na avenida principal do bairro Mocambinho. Criminosos encapuzados obrigaram os passageiros a descerem do veículo, jogaram gasolina e atearam fogo. A polícia começa a entrar em ação, mas os ataques continuaram horas depois. Mais 3 ônibus foram incendiados no bairro Aroeira, bairro Pedra Mole, também na Zona Norte. O bombeiro está tentando apagar, mas tá tudo queimou todo, não tem mais o que fazer não. Por volta das 5 horas da manhã, homens da Polícia Militar e Civil já estavam a postos para dar início à operação, que seguiu direto para a Zona Norte da capital. Até o momento, 14 pessoas já foram presas, suspeitas de integrarem uma facção criminosa responsável por esses incêndios. Um deles é acusado de praticar 4 homicídios em um só dia. Outros 2 criminosos também estavam envolvidos. A polícia já confirmou que os ataques iniciaram em protesto contra as mortes de Samuel Magno, mais conhecido como Panquecão, e Newton de Souza, durante uma troca de tiros com a polícia militar. Para os investigadores, foram eles que atiraram contra o coronel da reserva da Polícia Militar, Maurício Lacerda, na madrugada da última segunda-feira. O veículo usado no atentado contra o coronel foi localizado na manhã de hoje durante a operação. Ele estava na garagem de uma residência no bairro Vila Mocambinho. No local também foram encontrados armas, 2 carregadores de pistola e vários celulares que, segundo a polícia, são produtos de roubo. Após os ataques, a S-Trans suspendeu a circulação dos ônibus que faziam linha para a Zona Norte, que voltou apenas na manhã de hoje. Além dessas prisões, a polícia também apreendeu, além das armas, como a gente viu na reportagem, carros roubados, celulares, drogas e outros materiais que possivelmente furtos de roubo, né? Isso, e também combustível que estava sendo utilizado aí para atear fogo nesses ônibus. Nesse momento, Douglas, a polícia continua firme nessa região da Zona Norte, fazendo rondas, blitz, abordagens, e a orientação, principalmente para quem mora nessa região, é ter bastante
cuidado. A gente atualizou aí os dados, foram 11 pessoas presas até o momento, 6 estão diretamente ligadas a esse caso, e nossa equipe de reportagem, nossa produção, todo mundo aqui do Sistema O Dia de Comunicação vai ficar ligada, porque possivelmente é praticamente uma coisa certa, mais pessoas serão presas, porque a polícia continua investigando, continua em busca desses criminosos. Olha, Cíntia, e o importante a ser destacado foi a pronta resposta da polícia. Porque a operação de hoje, que já foi uma operação rápida, quer dizer, uma operação de um dia para o outro, mas ela começou a ser planejada ainda ontem. E os policiais encontraram, presta atenção, Nenê, senta aí, descansa. É o seguinte, os policiais encontraram, quer dizer, a relação, não há nenhuma dúvida para a polícia. Não há nenhuma dúvida. Por quê? Porque eram os mesmos, tinham ligações com os que atiraram no coronel, encontraram armas, encontraram o carro utilizado, não só no atentado contra o coronel, mas em outros assaltos, encontraram galões de combustível, e eles próprios gravaram vídeos dizendo que tinham cometido o crime. Então, não há nenhuma dúvida em relação a isso. Exatamente, Douglas. E a polícia começa a fazer uma investigação em relação a esses ataques e acaba descobrindo muitos outros crimes praticados por essas pessoas que foram presas, como esse caso que eu falei, de uma pessoa que respondia por vários homicídios em um só dia, e tem muitos outros casos também que a polícia está investigando e nós vamos passar a semana inteira acompanhando. Como você falou, está sendo um trabalho muito ágil da polícia. O primeiro ônibus que atearam fogo foi bem no comecinho da noite, a polícia já começou a agir, já começou a investigar, a AS Trans também começou a tomar providências, inclusive interrompendo a circulação dos ônibus naquela região, não só por questão do patrimônio, mas também pela segurança de passageiros, motoristas e cobradores. Infelizmente, esses ataques continuaram, a gente está falando de uma organização criminosa, na verdade eles estão muito prontos, muito bem organizados e muito bem armados, mas a nossa polícia está bem mais. Foi preso aí nessa história um colombiano, que estava no meio da investigação também da polícia, já estava sendo investigado, e incluído nessa lista que a Cíntia acabou de repassar, tem, Nenê, o foragido, Cíntia, do sistema prisional. Quer dizer, o fugitivo do sistema penitenciário. Entendeu? E esse colombiano aí que a polícia estava investigando. E agora pode esperar que as investigações, as operações vão ser intensificadas ainda mais. Porque a facção criminosa, eu faço sempre uma comparação, é como o câncer. O câncer, se você não entra com a quimioterapia, com a radioterapia, com tratamento mais agressivo, ele se espalha, o que na medicina chama-se metástase. E o mal tem que ser cortado lá pela raiz. Exatamente. E aí, o crime organizado, ele tem metástase, e a metástase é rápida. Então, o que a polícia está fazendo é tratamento intensivo, cortando o mal pela raiz, como disse a Cíntia, sem dar espaço para que as facções se instalem e, pior do que isso, se sintam donas da situação. Obrigado, Cíntia, você continua acompanhando o caso e nós vamos, como a Cíntia acabou de dizer, desenrolando essa história ao longo da semana. Boa tarde. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos. Obrigado, Cíntia, pela participação.